Seguimos então com a leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Este livro foi organizado por Abel Glasser, pela orientação do espírito de Caibar Schutel. Capítulo 47. A noite de São Bartolomeu. Dramática situação. Vamos lá aprender um pouco mais sobre isso. Um breve retrospecto histórico consolidou-se na França, lenta, mas solidamente, o poder absoluto dos reis. A partir de 1520, os protestantes fizeram-se ouvir no cenário nacional e iniciaram uma ofensiva religiosa, aumentando o número de adeptos e buscando consolidar alianças na corte, em especial dentre os tradicionais e conservadores nobres que viviam à sombra de Francisco I. A progressiva participação do protestantismo na vida dos franceses irritava o clero e os fervorosos adeptos do catolicismo. Consagrou-se o ódio aos huguenotes por parte da família dos Guise, tradicional e católica. Organizou-se uma escalada de planos para exterminar o movimento reformista na sua raiz, culminando no massacre de Vassy, em 1562. Os católicos, nessa oportunidade, fizeram eclodir uma verdadeira guerra contra os protestantes, tornando delicadas as relações dos membros da corte. Adeptos da família Guise esgueiravam-se pelos corredores do castelo, pelo Castelo Real, conquistando aliados e promovendo intrigas. Dentre fiéis seguidores do Duque de Guise encontrava-se o conde Reverny, inimigo contundente do movimento reformista e antipático às ideias de Calvino. Desfilava seus cerebrinos argumentos a todos que encontrava e, através de festas regadas a excelentes vinhos e finas iguarias, fazia crescer a posição dos católicos que liderava com esperteza invulgar. Demonstrando possuir habilidade incomum e despertando temor nos adversários, espalhava sua fama por todos os cantos da Europa. Apesar de pouco registro constar na história a respeito de sua participação no movimento contra a reforma. O conde era um dos maiores aliados dos Guise, servindo também o franco rei Francisco II e, posteriormente, Catarina de Médicis. Essa última praticamente assumiu o trono de francês quando se tornou regente do rei Carlos IX, ainda menor de idade. Paralelamente, ao lado dos protestantes, crescia o prestígio do almirante Caspar de Coligny, que, apesar de educado na doutrina católica e em berço nobre, converteu-se às ideias reformistas e agia habilmente em defesa dos huguenotes. A França tinha oficialmente como monarca o rei Carlos IX, que inclusive foi prematuramente emancipado para assumir o governo, mas na realidade comandava com mãos que feriu os destinos franceses à sagaz Catarina de Médicis. Os anos seguiram seu curso em 1566 a 1570, quando Maximiliano foi libertado das masmorras romanas e retornou à França a fim de enganjar-se no movimento protestante. Prosseguem as ofensivas católicas contra os huguenotes e muitos embates isolados, espalhados pelo país, causam várias mortes. Registra a história, entretanto, o fatídico mês de agosto de 1572, que culmina na noite de São Bartolomeu. Enquanto Coligny aproxima-se do rei e enfraquece Catarina de Médicis, multiplicam-se as conspirações contra a reforma por toda a corte. Os preparativos para o casamento de Margarida de Valois e Henrique de Berne estão em fase de consolidação e, pelos pútridos bastidores da traição, desenvolve-se em pleno vigor uma das maiores tramas já vividas na França. O Abel Glasser deixa aqui uma nota para nós. A consequência mais flagrante da reforma foi a divisão da cristandade ocidental. As guerras religiosas foram também consequência do movimento reformista. Na França, os calvinistas, ou huguenotes, como eram chamados, formavam um verdadeiro partido político, no qual figuravam 3 chefes de grande prestígio: o príncipe de Conde, Antônio de Bourbon, que é o rei de Navarra, o almirante Coligny. Quando morreu Henrique II, em 1559, sucedeu-lhe seu filho Francisco II,
que tinha então 16 anos. Os negócios do rei ficavam praticamente nas mãos de Antônio de Guise, tio do pequeno e franzino monarca, com prejuízo dos Bourbons, príncipes de sangue que se viam afastados. Os reformadores organizaram então a conspiração de Amboise, com o intuito de sequestrar o rei e libertá-lo da tutela dos Guises. Descobertos, foram duramente castigados e os Guises tornaram-se então senhores do poder. Muito cedo morreu Francisco II, ascendeu ao trono seu irmão, Carlos IX, ainda menor, ficando como regente sua mãe, Catarina de Médici, a qual, nos moldes da política italiana e da Renascença, enganou frequentemente a ambas as facções, procurando manter um relativo equilíbrio. Porém, quando o Duque Francisco de Guise conseguiu, no massacre de Vassy, onde morreram 60 huguenotes, avivaram-se os ódios políticos e religiosos na França, que se prolongaram até 1593. A Paz de Saint-Germain, em 1570, estabeleceram uma anistia geral e a liberdade de culto dos reformistas, com exceção em Paris e mais 4 cidades de segurança. Isso está na História Geral de Sotomayor, edição de 1971. Bom, continuando. A rainha-mãe, Catarina de Médici, ciumenta da ascendência do almirante Coligny sobre seu filho, Carlos IX, e além disso, opondo-se ao projeto, apoiado pelo almirante, que declarar guerra ao rei da Espanha. Filipe II conseguiu converter o filho, ou melhor, conseguiu convencer o filho da existência de uma trama dos dirigentes huguenotes, que permaneceram em Paris após o casamento de Margarida de Valois, irmã do rei, com Henrique de Navarra. Isso foi em 18 de agosto. Atemorizado, Carlos IX conseguiu, no massacre dos reformadores, o morticínio começou na madrugada de 24 de agosto, com o repique dos sinos de Saint-Germain-de-l'Échoir. Desculpe a pronúncia. Os principais dirigentes protestantes, entre os quais Coligny, foram mortos, bem como mais de 3.000 outros reformadores. Meu Deus do céu, numa noite só. 3.000 mortos. Somente Henrique de Navarra e o príncipe e o conde conseguiram escapar da morte por rápida abjuração. O massacre prosseguiu nas províncias dos dias seguintes. Meu Deus, que terrível. E a gente percebe, vocês me permitem um comentário, que o motivo é mais político que religioso. Isso é muito triste. Até parece que Jesus, o nosso mestre, concordaria com uma coisa dessas. Não é? Vamos continuar. Os Guise, a essa altura ligados a Catarina de Médici, organizam um massacre em grandes proporções contra seus inimigos protestantes. O conde Revergui aumenta suas articulações nos corredores palacianos e participa de inúmeras reuniões com a nobreza católica. O clero, ligado ao Vaticano, finge não saber dos acontecimentos, embora a realidade indique o contrário. Até mesmo o cardeal Umbaldo, juntamente com dezenas de bispos romanos, chega a Paris a pretexto de participar do casamento que iria unir protestantes e católicos. Na data marcada para o matrimônio, entidades do plano espiritual inferior aproximam-se de Paris aos milhares, tais como exércitos do mal, visando participar da chacina que está sendo articulada no Palácio Real. Razuki, antigo aliado de Eustáquio, lidera uma das frentes de apoio aos planos diabolicamente deve ser traçados por Catarina de Médici e pela família dos Guise. No plano material, contra os interesses de Maximiliano e seu grupo calvinista, age aberta e vigorosamente o cardeal Ubaldo, também eterno rival de Eustáquio, desde a assembleia ocorrida nas profundezas do umbral, quando houve um rompimento irreparável das hordas inferiores. O capitão Tergot, provisoriamente aprisionado nesse corpo de prelado romano, está em franca atividade. De outro lado, Gedião, ainda fiel a Eustáquio, no plano espiritual, comanda um grupo de apoio a seu líder, resignando-se com suas mudanças de comportamento e de religião, propondo-se acompanhá-lo em qualquer circunstância e diante de qualquer decisão. Reencarnado, astuto e traiçoeiro, na figura do conde Reverny, encontra-se o inimigo do pretérito Marcel, bispo de Orleans.
Para vocês verem, meus amigos, como a gente sempre continua se encontrando. Somos sempre os mesmos amigos e inimigos, até que a gente aprenda a nos amarmos uns aos outros. Até lá, é desse jeito. No dia 24 de agosto de 1572, uma nuvem imensa e negra toma conta de Paris, representada por massas de espíritos que chegam de todos os lugares, iniciando o massacre em uma das ruas parisienses. Maximiliano é aprisionado. Quando desperta, está no centro de uma praça, em cima de uma carroça, e vê, cavalgando em sua direção, um soldado portando uma lança. O sopro da dor, do ódio e da desmesurada cólera varre as ruas do coração da França. Ardem em fogo cruel os templos huguenotes, enviando fumaça negra aos céus, cegando ainda mais o parco iluminar das estrelas. Gritos explodem por todos os cantos, unindo-se de pronto aos urros emanados também no plano invisível. Inimigos do passado regozijam-se em suas vinganças. Ocorrem inúmeros reencontros abruptos entre recém-desencarnados e espíritos inferiores que os aguardam, causando um tremor magnético indescritível que abala ainda mais a precária estrutura emocional dos parisienses. O trabalho das equipes de luz, enviadas pelo plano superior, constrói um arco-íris no horizonte, embora afastado do centro da luta, e somente para resgatar aqueles que, por merecimento, devem seguir rumo às cidades espirituais ou aos seus postos de socorro. Saraivadas e pontoagudas lanças de origem desconhecidas cruzam o céu e atingem vários protestantes em uma praça da periferia, desmotivando a resistência. Sacerdotes católicos, dentro de suas igrejas, fazem seguidamente o santiamen, encomendando almas e pedindo com humildade o perdão divino. Sem quaisquer condições de reagir, Maximiliano vislumbra o seu final estampar-se na pontiaguda seta que se aproxima. Impassível e mantendo sua fé cristã, fixa os olhos no cavaleiro e sente-se amortecido. Subitamente ouve um tristânico som, representado pelo vôo certeiro da lança disparada por seu algoz, varando-lhe o peito, atravessando-lhe as costas. A haste pontiaguda cerra-lhe a visão material, conduzindo-o de pronto a outro plano de sua existência. Imediatamente recorda-se sobre o crivo de vários flashes do seu desencarne em Dijon, no ano de 500. Perde após a consciência. Transfigurado, percorre as ruas da cidade o cardeal Ubaldo, seguindo de perto por vários soldados. Depara-se com os corpos desfigurados de protestantes, deixados mortos em cada viela e por todo lado. Determina aos seus protetores armados que o conduzem de volta ao Castelo Real, pois resolve partir imediatamente para Roma. Sua vingança contra Maximiliano começa a soar-lhe inútil e ínfima diante de tamanha atrocidade, enquanto o remorso lhe corrói o âmago. Ao voltar para o Vaticano, cai no ostracismo e jamais retorna ao cenário político-religioso que o tinha projetado a Cúria Romana. Por remorso ou por desgosto, ele não se esquece da chacina sangrenta que teve a oportunidade de acompanhar. A noite de São Bartolomeu, uma violência cruel e injustificável no contexto de uma disputa religiosa, fica para sempre indelével na memória e na história do Reino de França. Meus amigos, a gente vê como está tão longe do Cristo todos esses comportamentos, seja de católicos, seja de protestantes. Não é verdade? Mas se vocês forem procurar na história o porquê que nasceu o protestantismo, vocês vão entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Se tiver oportunidade, eu trago um livro a respeito. Por enquanto, ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo.